Isaías capítulo 53, versículo 1. Aleluia. Aleluia. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, nem formosura. E olhando para nós, ele nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado no trabalho, e como quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas sem pastos, sem pastor. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, com o rico, na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Versículo 11. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E versículo 12, para encerrar. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Pode se assentar, em nome de Jesus. Para você que não sabe, irá saber agora. Para você que sabe, obviamente, você irá reforçar a informação. O profeta Isaías foi um profeta messiânico. Foi um dos profetas que anunciou o Messias, que falou do Cristo. Capítulo 53 e os demais capítulos que antecedem esse 53, em especial 52 e 53, fala das dores do Messias. Mas aqui nós temos um retrato de algo que aconteceu
com Cristo e a revelação do propósito para as nossas vidas como igreja do Senhor. Não há significado algum servir um Deus que você não conhece. Não há significado algum prestar culto para um Deus que você não conhece. Deus permite ser conhecido. Deus permite ser conhecido por todos nós. O profeta Jeremias vai dizer: aquele que clama a mim, e eu respondo, aquele que me busca, me acha. Portanto, quanto mais nós nos envolvemos com Cristo, e quanto mais nós procuramos ter esta intimidade com Cristo, mais nós o conhecemos. Não o conhecemos da forma que as telas de cinema o retratam. Nós o conhecemos da forma que a Escritura o revela. Não tem uma forma mais original, mais verdadeira, mais linda, mais real de se conhecer Jesus a partir das Escrituras. Ela é o livro que revela quem é o Cristo, de Gênesis a Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse você vê Cristo passeando pela história. Você vê os profetas falando do Cristo. Você vê o Cristo atuando a partir dos profetas. Diante desse texto nós temos o retrato daquilo que foi e daquilo que é. O Verbo se fez carne. O Deus invisível se encarnou e habitou entre nós. Diante desse texto, me faz lembrar do Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, que vai dizer: aquele que é a palavra tornou-se carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele habitou entre nós, em forma corpórea. Não foi um espírito, não foi um vulto, não foi algo místico, foi real. O Espírito de Deus desceu sobre uma mulher, uma bendita mulher, Maria. E essa mulher, cheia do Espírito de Deus, concebeu, deu à luz a esse menino, o Jesus de Nazaré. Ele cresceu, mas nunca abriu mão do seu propósito. Nunca abriu mão do seu propósito. Mas uma coisa ele fez: tornando-se homem, tornando-se gente, igual eu e você. Ele esvaziou de si mesmo. Ele esvaziou da sua glória divina, da sua majestade, da sua soberana majestade, do seu poder. Ele se esvaziou, porque senão não teria sentido. Ele não deixou de ser quem ele é, Deus, mas ele não ousou ser como tal. Hoje pela manhã eu dizia que se ele quisesse destruir toda a legião de soldados romanos, ele simplesmente invocaria apenas um anjo, não precisava de muitos. Ele desceria daquela cruz facilmente. Com um piscar de olhos, Jesus mataria todos que ali estavam, desde do Pilatos, passando para os sacerdotes fariseus, os juízes que o condenaram. Ele poderia, mas ele se entregou, ele se deu, ele foi para a cruz.
Quando cravaram os cravos nas suas mãos, ele permitiu que isso fosse feito. Cada chicote que ele levava em suas costas e cada cuspida que deram em sua face, ele permitiu que assim fosse feito. Tudo aconteceu debaixo da sua própria permissão, para que se cumprisse um propósito, para que se cumprisse algo que foi responsável e está sendo, que se resume nisso, aqui essa noite, nessa pequena congregação e em todas as congregações do mundo, nesse exato momento. Na cruz nasce algo que mudaria a história da humanidade. Na cruz nasce a igreja do Senhor. Na cruz nasce a igreja. Não confunda a igreja com denominação. Na cruz nasce a igreja de Cristo. Ele entendeu isto muito bem. Ele disse: eu preciso inaugurar a igreja. Eu preciso que a igreja nasça. E todos aqueles que estiverem na igreja estão em mim. E todos aqueles que estão em mim, eu estarei neles. E eu serei um com eles, e eles serão um comigo. Por eles eu agirei, e neles eu agirei. Neles eu moverei o meu espírito, e através deles o meu espírito será movido. A igreja somos nós, portadores do sangue do Cordeiro que nos lavou de alto a baixo. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário. O sangue que nos purifica de todo o pecado e nos redime de toda a ofensa. O sangue que nos aproxima da justiça, da santidade, da liberdade, do divino, do amor legítimo, incondicional. O amor de Deus. Você pode dar um amém? Ele esvaziou a si mesmo. Eu li aqui uma vez, vou ler novamente. Palavras do reverendo Hernandes, onde ele diz por que Jesus veio. Preste bem atenção. Ele veio livremente e espontaneamente. Ele veio por amor, afinal ele é o amor. Ele veio cumprir o plano de Deus Pai. Ele veio para resgatar o pecador. Ele veio buscar os perdidos e salvá-los. Ele veio para libertar os cativos. Ele veio para desfazer as obras do inferno. Ele veio para vencer o pecado e suas obras. Ele veio para triunfar sobre os principados e potestades do mal. Ele veio para restabelecer um reino sobrenatural. Ele veio para conquistar seu coração e transformar a sua vida. E para que ele não veio? Ele não veio para ser servido, mas para servir. Ele não veio para ser aplaudido, mas para ser desprezado. Ele não veio para ser colocado num trono, mas para ser pregado numa cruz. Ele nasceu, não foi para viver. Ele nasceu, foi para morrer. Ao contrário do que muitos acreditam, para que eu e você pudéssemos viver, foi necessário Jesus morrer. Tudo que Jesus fez se resulta no fato de você estar aqui agora, sendo alimentado pela sua palavra e sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus. Tudo o que Ele fez é o que move você sair hoje, embora para sua casa entendendo, Ele está comigo e eu estou com Ele. Ele não me abandonou, Ele não me deixa só. Tudo o que Ele fez, é necessário levar você a entender
que você tem um alto valor, um valor inestimável, um valor incalculável, um valor que somente Ele sabe. Ninguém consegue colocar em você esse valor, somente Jesus sabe. E você sai daqui dizendo: eu sei que eu tenho um grande valor para este Cristo. Se já não dão valor para você, saiba, Jesus dá todo o valor para você. Se você não se sente valorizado, saiba, Jesus te valoriza. Tem uma canção, não sei se você consegue cantá-la, chama Alto Preço, de um cantor chamado Asaf Borba. Coloca para mim no projetor aí. Alto Preço. Essa canção diz assim: eu sei que foi pago um alto preço, para mim contigo eu fosse o meu irmão. Tá aí, pode procurar o que você acha aí. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós. Tem. Não vou continuar porque a garganta não está boa. Foi pago um alto preço. Essa canção é bem antiga. Foi pago um alto preço por mim e por você, lá naquela cruz. A única demonstração que nós podemos dar a Deus de gratidão a esse preço que foi pago é aceitando o seu propósito em nossas vidas. É sermos instrumento dele nesta terra. Uma terra sofrida. Uma terra onde os filhos gritam por socorro. Onde as mães gemem. Onde os pais derramam o seu sangue em campo de guerra. Onde homens e mulheres inocentes morrem. Quantos filhos estão morrendo agora? Em uma guerra sangrenta na Rússia contra a Ucrânia. Quantos corpos estão sendo deixados pelo caminho, enquanto os tanques, apoderados com seus canhões, com suas balas, com seus mísseis fortíssimos, se dirigem contra pequenas cidades, vilarejos. Soldados armados com armas, facas, invadem casas, estupram as mulheres, assassinam seus esposos. Quantos missionários estão morrendo nas mãos dos radicais muçulmanos, tendo suas cabeças decepadas, tendo suas línguas cortadas, suas mãos arrancadas. Essa terra sofre, o povo sofre. O povo pede comida enquanto grandes ditadores se banqueteiam em rodadas de caviar, camarão. Há pessoas famintas, há pessoas doentes, há pessoas que gemem pedindo misericórdia. Alguém se lembra de nós, alguém por favor lembra de nós. Há gente que gritam. Há famílias destruídas. As drogas entraram nas casas. O vício tem levado filhos e filhas a se prostituírem, vender os seus corpos a troco de migalhas para comprarem pedras, cocaínas, maconha. Pais de família que veem suas casas como açúcar diluído em água, sendo passada pelos dedos da mão. Famílias sendo destruídas. A terra geme, o povo grita. E isto nos faz lembrar do porquê Jesus morreu na cruz por nós. Para sermos na vida dessas pessoas luz para o mundo, um farol para quem está perdido em meio às trevas, em meio à escuridão, uma ponte para quem está desorientado e não consegue alcançar o outro lado, uma palavra de consolo, um braço forte que se estende ao caído
e assim o traz para ficar de pé. Jesus morreu na cruz para que eu e você pudéssemos ir a esse povo e levássemos a ele a paz que eles não têm, levássemos a eles o saciar da fome que comida alguma dá, que alimento alguma consegue dar. A igreja não é uma instituição social, nunca foi e nunca será. A igreja é uma instituição espiritual, um organismo vivo do Senhor Jesus. O que a igreja faz como instituição social é um reflexo daquilo que a igreja é como um organismo vivo e espiritual. Temos que amar, temos que abraçar, temos que acolher, mas não podemos perder o cheiro suave do Cristo em nós. Não podemos perder as marcas do Cristo deixado em nós lá naquela cruz. E as pessoas precisam ver em você a igreja do Senhor. As pessoas precisam ser atraídas por você e por mim como igreja do Senhor, como instrumentos do Senhor nesta terra. Aleluias. Aleluia. O profeta Isaías começa dizendo: quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito à nossa mensagem? Quem foi revelado o braço do Senhor? Deus mostrou a sua força para Israel. Deus mostrou os teus braços de socorro para Israel, quando Israel gemia, gritos de dores no Egito, por mais de 400 anos sendo escravizados por homens bárbaros. E Deus mostra a sua força para aquele povo. Deus se revela misteriosamente, de uma forma sobrenatural para aquele povo. Quando aquele povo é resgatado do Egito, quando aquele povo é tirado de lá, Deus não abandona aquele povo, Deus continua com aquele povo. Mas décadas, séculos depois, levanta-se um profeta e diz: quem deu crédito a tudo isto? Quem deu crédito a tudo isto? Estes que viram os braços do Senhor sendo revelado, não acreditaram. O braço do Senhor foi forte para resgatá-los. O braço do Senhor esmagou monstros gigantes por este povo. E o profeta diz: não foi suficiente. Tudo que Deus fez por vocês até aqui não foi suficiente. O profeta começa dizendo: não foi suficiente, e é verdade. Porque se fosse, Cristo não precisaria morrer na cruz. Se Israel desse crédito à pregação dos profetas, se Israel inclinasse os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus e guardassem a mensagem, Jesus não precisava morrer na cruz. Todos nós hoje nos seríamos o antigo Israel, não o novo. Nós só nos alistaríamos nesse grande exército chamado hebreus, chamado judeus. A nação de Deus, o Jacó de Deus, chamado Israel, seria potente no mundo. Não seria apenas um grupo. Se falha a memória hoje de judeus no mundo, eu acho que tem, se eu estiver errado, você pode depois, procura aí, dá um Google aí na internet, por favor, você pode fazer isso agora para mim, Cauê. Quantos judeus existem no mundo? Se me falha a memória, não chega a 5 milhões. Não chega. Não chega a 5 milhões. Quanto? 13. Então eu estou errado. É pouco. O mundo tem 7 bilhões de habitantes. E todo dia morre mais judeus perseguidos,
Todo dia morre mais judeus por ataques terroristas. Onde está o meu povo? Onde está a minha nação? Onde está a nação eleita, a nação que eu elegi? Não deram ouvido à pregação. Por isso Deus já tinha em seu propósito enviar o seu filho Jesus, porque Israel não ia cumprir com o propósito de Deus. Israel se perdeu, eles se perderam no objetivo. Jesus então vem para isto. Vem para fazer aquilo que Israel não fez. Que Israel não foi capaz de fazer, que somente Jesus era capaz de fazer. A mensagem de Deus sempre foi clara. Mas quando ela era recebida, ela caía em ouvidos surdos, em olhos cegos e em corações duros. Vou repetir. A mensagem de Deus sempre foi clara, e ainda é. Mas quando ela foi recebida, e na sua grande maioria, quando é recebida, cai em ouvidos surdos, em olhos cegos e em corações duros. Vai comigo em João, capítulo 12, verso 37. Evangelho que escreveu o apóstolo João, capítulo 12, verso 37. Nós vamos até o versículo 40. E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, eles não acreditaram nele. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías. Observe, nós estamos no Evangelho de João. O profeta Isaías, ele viveu, se não falha a memória, 700 anos antes do Cristo, antes do João. Posso errar nos números, que eu não tô legal com a minha cabeça, ultimamente, com números. Mas é isso. E olha, o João trazendo as palavras de Jesus Cristo, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez. Cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos, não compreendam no coração, e se convertam e se curem. Então a resposta à indagação de Isaías está aí. Está aí, porque muitas pessoas, milhares de pessoas, não aceitaram e não aceitam até hoje o Cristo, as suas verdades absolutas. Não é subjetiva, e sim absoluta. Não é um ponto de vista interpretativo, e sim algo para se ouvir e praticar. Jesus não pede para eu e você interpretar o que Ele diz. Jesus pede para eu e você fazer o que Ele diz. E há um espaço muito grande entre interpretar o que Deus diz, o que o Jesus diz, e fazer o que Ele diz. Porque enquanto eu estou tentando entender o que Jesus quer para mim, o diabo sabe claramente o que ele deve fazer com você. Então Jesus quer que apenas você faça. Mas olhos cegos, ouvidos surdos e corações duros não conseguem entender, compreender, fazer, viver. Por isso que ele foi rejeitado. Por isso que Isaías escreve que ele foi rejeitado. Não creram na sua mensagem. Não aceitaram e por fim rejeitaram. O capítulo 53 fala um pouco dessa sua rejeição, que ele seria rejeitado, e ele foi. Você imagina Jesus no meio dos seus parentes, filho de judeu, hebreu, no meio dos seus, sendo rejeitado. João capítulo 1, verso 11. Aleluia. Veio para o que era seu, e os seus o
rejeitaram. Rejeitaram o Cristo vivo, o Verbo encarnado. Não rejeitaram um profeta que falava de Deus, rejeitaram o próprio Deus. E aí então dá-se início do sofrimento. Amados, aprendam uma coisa. Na realidade, eu não preciso ensinar isto. Não existe sofrimento sem rejeição. Todo sofrimento parte inicialmente de uma rejeição. Rejeição é uma negação. Todo sofrimento ele se inicia a partir de uma negação. Todo sofrimento. A falta de recurso financeiro é uma negação econômica. A falta de troca entre parceiro, entre companheiro, há uma negação. O pai que rejeita o filho que rejeita o pai. Todo sofrimento parte de uma rejeição. Inicia-se então o sofrimento de Jesus. Versículo 2 do capítulo 53 vai dizer: Ele cresceu, vai lá, Isaías 53, 2. Porque foi subindo como renovo. Joga a NVI, por favor, meu filho. Ele cresceu diante dele como um broto, tenro, e como uma raiz, saída de uma terra seca. Imagine assim, imagine uma planta nascendo nas areias do deserto. Imagine uma raiz nascendo na areia do deserto. É assim que Jesus nasce no meio dos seus. E continuando, ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Ou seja, quem pinta um Jesus Cristo, coloca para mim aí, coloca aí no Google aí, Jesus Cristo, e joga aqui atrás. Não o Jesus Cristo crucificado, não. Coloca o Jesus Cristo do filme, faz favor. É que tem alguns irmãos que não têm televisão em casa, fizeram jejum de TV e faz muitos anos que eles não assistem televisão. Então eles não conhecem o Jesus de Hollywood. Coloca aí o Jesus de Hollywood para mim. Na hora que você colocar, você me avisa. Não é esse Jesus que foi pintado, que foi desenhado por quadros, por grandes artistas, como Leonardo da Vinci, entre outros. Não é esse Jesus. O Jesus que as Escrituras traduz, que revela para nós. Não havia beleza, não havia formosura. Não havia nada nele de interessante que pudéssemos ser atraído. Olha que Jesus lindo. Meu Deus. Olha aí. Olhos azuis. Tudo bonito. Não é esse Jesus. Obrigado, filho. E tem uns mais bonitos que esse ainda. Uns parecidos comigo assim. Esse Jesus, ele é de uma forma que eu e você não consegue explicar. Porque você vai dizer, a beleza está no olho de quem vê. Eu não vejo beleza nesse texto. Ao contrário, eu vejo o texto depreciando o que é belo e construindo na minha mente a imagem de um homem sofrido, de um homem sem aparência, de um homem que ninguém o desejava para nada. Mas o que Israel esperava não era um homem desse, era um homem poderoso, autoritário, um homem que entrasse pelos portões de Jerusalém chutando a porta central, com os dois pés. Se você perguntar para um judeu o que é que eles esperam no Messias, eles vão dizer para vocês, nós esperamos um rei mais poderoso que Davi. Eles não esperavam um homem desse sentado em um pequeno jumento, um jumentinho. Eles esperavam um grande rei sentado em uma carruagem, passando pelos portões,
e criando uma ameaça tão profunda, tão desesperadora, que os demais reis sairiam correndo. E então os judeus diriam: o nosso Messias, para quem não sabe, Messias é libertador, o nosso libertador chegou, cumpriu-se as Escrituras. Mas quando esse pequeno homem de Galileia, esse pequeno Galileu, chega, torna-se motivo de riso, torna-se motivo de ironia, torna-se motivo de piada. Não aceitaram. Ele aparece, como diz o profeta Isaías, em um deserto seco, como uma pequena planta. Não tinha glória, não tinha majestade de um rei, um homem humilde, que cresce em um lar de um humilde carpinteiro. Não havia beleza que atraísse. Ele não tinha riqueza. E ele mesmo vai dizer isso logo na vida adulta, no seu trabalho missionário, no seu trabalho pregando a salvação, anunciando a palavra, uma nova palavra, ou seja, o evangelho. Ele mesmo vai dizer isso. O filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Ele não tinha nada, nem uma mochila para levar com ele, com um travesseiro dentro. Dificilmente alguém daria a atenção para um homem desse. E isso me leva a uma pergunta, e eu faço essa pergunta para a igreja, para você que me assiste agora, para nós todos. Qual é, ou melhor, o que é que Cristo tem que chama a sua atenção? O que é que Cristo tem que chama a sua atenção? Você não precisa responder para mim. Agora eu quero corrigir, caso você tenha respondido. Se você achou uma resposta, eu quero te convidar nessa noite para entregar a sua vida verdadeiramente para Jesus. Porque se aquilo que Cristo tem chama a sua atenção, de fato, você ainda não conhece aquilo que Cristo é. Porque eu não posso ser atraído por aquilo que Cristo tem. Eu tenho que ser atraído por aquilo que Cristo é. Então a resposta que você precisa dar a você mesmo é: o que me atrai em Cristo é aquilo que Cristo é. E Cristo é o Jeová Rafá, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o tudo, o todo, aleluias. Você pode dizer: pastor, eu só me equivoquei na resposta. De fato, eu sempre acreditei nisso. Glória a Deus pela sua vida. Bendito sejas o Senhor pela sua vida, por amar a Cristo, por ter entregue a sua vida a Ele, por estar aqui essa noite por Ele, por ser apaixonado por Ele. Glória a Deus pela sua vida. Cultive este amor, esta intimidade que você tem com Ele. Ele é o seu Deus, Ele é o seu Pai, o que te criou, o que te chamou pelo nome no ventre da sua mãe, antes mesmo de você ter nascido. Ele disse: vem, eu te escolhi, eu te chamei, vem. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. E continuamos. Dentro desse contexto todo, Jesus se apropria de algo que não era dele, era nossa. Jesus se torna um homem de tristeza. Versículo 3 do capítulo 53. Aleluia. Foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de dores, um homem de tristeza, experimentado no sofrimento,
como alguém de que os homens escondem o rosto. Você imagina? Você num momento triste da sua vida, num momento de angústia, as pessoas encobrem os rostos para não lhe ver. As pessoas escondem a face para não lhe ver, para não ver o seu sofrimento, para não ver a sua amargura. E o profeta continua: ele foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. E tudo isso aconteceu com Jesus, para que não acontecesse conosco. Aleluia. Aleluia. Seu crescimento, agora homem, pouco importava. Até os seus próprios irmãos rejeitaram ele. Ele sofreu nossas tristezas antes mesmo de ser levado para a cruz. Mas ele fez algo que nenhum homem conseguia até então fazer. Moisés não fez. Moisés foi um grande profeta em Israel. Moisés não fez. João Batista não fez. João Batista foi o último profeta em Israel. Não fez. Nenhum dos apóstolos fizeram. O 13º apóstolo que existiu na história do cristianismo, Paulo, o Paulo de Tarso, um dos homens que mais fundou a igreja no mundo, não fez. Nenhum pastor na face da terra fez. E nenhum pastor na face da terra irá fazer. Versículo 4. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido e afligido por causa de nós. Eu quero contar rapidamente para você entender isto. O que Jesus passou em nosso lugar, era para nós passarmos por isso. Ele passou por nós. Eu vou contar uma história de um homem chamado Shamil. Eu já contei essa história aqui uma vez, acho que foi o ano passado. Um caucasiano, um líder religioso do século XIX, que viveu na região da Caucásia, na Rússia. Um homem temente a Deus. Em meados do século XIX, Shamil lutou por 30 anos para manter a independência das tribos do Daguestão. Vou ler, o nome é complicado. Daguestão, isso, é Daguestão na Rússia. Houve ocasião em que o sentimento de derrota generalizou sobre os seus soldados e seguidores. Amém. Vamos tirar aquele ferro, Zé? Vamos tirar aquele ferro dali a partir de hoje, por favor? Vamos sumir com esse ferro daqui, tá? Faz essa gentileza. Vamos desaparecer com esse ferro. Para quem está em casa, caiu um ferro aqui no corredor. Acontece em todas as igrejas que tem um ferro igual aquele. Vamos lá. Houve ocasião que o sentimento de derrota generalizou sobre os seus soldados e seguidores. Ele anunciou que qualquer um que negociasse com o inimigo receberia 100 chibatadas nas costas. Um culpado foi apanhado, ou seja, ele percebeu que havia um sentimento de derrota entre os seus soldados.
Ele percebeu que os soldados estavam negociando com os inimigos. Então ele baixou um decreto dizendo que não era para ter diálogo com os inimigos. Então ele baixou esse decreto dizendo: quem for pego tendo diálogo com o inimigo, tendo aliança com o inimigo, vai levar 100 chibatadas em plena praça pública. Um culpado foi apanhado. E ao ser identificado, era a sua própria mãe. Shamil fechou a mesquita, recusou-se em comer e beber e entregou-se na oração. No terceiro dia, reuniu o povo e, pálido com a morte, mandou executar a pena de 100 chibatadas nas costas de sua mãe. Terceiro dia, depois de tanto orar, arrastou a mãe os soldados arrastaram a mãe dele para a praça pública. Ele não poderia voltar atrás, porque a lei foi determinada por ele mesmo. Na quinta chibatada ele gritou: alto! E mandou que a sua mãe fosse retirada do madeiro, onde estava sendo chicoteada. Arrancou as suas próprias roupas e deu ordem ao soldado pedindo que lhe aplicasse as 95 chibatadas que faltavam ainda. E com severas ameaças aos soldados, caso ele não cumprisse tal ordem. O povo ficou profundamente comovido e surpreso com a atitude de Shamil. Foi isso que Jesus fez por nós. Ele pagou um preço que era para nós pagarmos. Foi isso que Jesus fez por nós. Ele foi ferido pelas nossas iniquidades. Ele foi castigado em nossos lugares, a fim de que eu e você fôssemos sarados. Foi isso que Jesus fez por nós. Aleluia. Aleluia. Poucos sabem disso. E poucos se importam com isso. Poucos sabem que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Palavras de João: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Poucos sabem disso. Versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que estava nele trouxe paz para nós. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Jesus não morreu na cruz para fundar uma religião. Jesus não morreu na cruz para inaugurar a Igreja Católica Apostólica Romana, muito menos a Igreja Católica Apostólica Protestante. Jesus não morreu na cruz para inaugurar as denominações Batista, Presbiteriana, Congregação Cristã no Brasil, Assembleia de Deus. Jesus não morreu na cruz para inaugurar uma série de movimentos cristãos, pseudos cristãos, falsos cristãos. Jesus morreu na cruz para resgatar o pecador, para salvar o condenado, para libertar o cativo, para dar vida para quem está morto. Jesus morreu na cruz para todo aquele que nele crê. Aleluia, aplauda Jesus.